monstrinho, eu vou fazer alguns comentários nessa aula sobre isomeria ótica. Vamos começar mostrando essa estrutura. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma estrutura orgânica, ela é conhecida como um nome meio esquisito, bupivacaína. Muito bem. A pergunta é, quantos carbonos quirais tem aí na bupivacaína? Tem a ver, portanto, com isomeria ótica, carbono assimétrico, não é isso? Procura o carbono assimétrico. O carbono assimétrico, você lembra? É aquele carbono que tem 4 ligações simples e com 4 ligantes diferentes, beleza? Então, dando uma olhada aqui, primeiro, tem que ter 4 ligações simples. Então, carbono aromático, carbono que tem dupla, carbono que tem mais de hidrogênio, nenhum desse é assimétrico, porque para ser assimétrico eu tenho que ter 1, 2, 3, 4 ligantes diferentes. Se a gente der uma olhadinha aqui, ó, tudo que é carbono aqui tem mais de um hidrogênio, então os hidrogênios estão repetindo, não pode. Mas você encontrou o carbono quiral aí? Tem um carbono quiral aí. Tem um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Aqui, né, amiguinho? Ó, esse carbono ele enxerga um hidrogênio, um nitrogênio, para cá ele vê um CH2 e para cá ele vê uma carbonila. Portanto, isso aqui é o que a gente chama de carbono quiral, o carbono que provoca assimetria e, portanto, isomeria ótica. Então, qual é o número de carbonos quirais? Temos um carbono quiral. Bem, com a presença de um carbono quiral, nós vamos ter fórmulas espaciais diferentes possíveis. Mas quantas fórmulas espaciais diferentes são possíveis? Quantos isômeros óticos são possíveis? Então, qual é o número de isômeros oticamente ativos? 2 elevado a n, onde n é o quê? Justamente o número de carbonos quirais. Os isômeros oticamente ativos seriam quem? As diferentes fórmulas possíveis. Os isômeros óticos, onde você tem um diferente comportamento diante da luz polarizada, você tem o estrógeno e o levógeno. Então, o que é o N? É o número de carbonos quirais que eu encontrei na fórmula. Um carbono quiral, portanto, eu tenho 2 isômeros óticos ativos, sendo um destrógeno e um levógeno. Portanto, monstrinho, existe uma bupivacaína que é destrógena e uma bupivacaína que é levógena. Número de misturas racêmicas. Você lembra que é uma mistura racêmica? É quando coincide na tua amostra de 50% das moléculas presentes corresponde ao destrógeno. E os outros 50% correspondem ao levógeno. Então, você tem mistura racêmica. Nesse caso, como eu só tenho um tipo de destrógeno e um tipo de levógeno, se eu juntar 10 gramas desse destrógeno com 10 gramas desse levógeno, eu terei 20 gramas de uma mistura racêmica. Então, você vai ter sempre o quê? Nesse caso, já que só tem um tipo de destrógeno, um tipo de levógeno, uma mistura racêmica, né? Mas você viu, eu coloquei aqui, medicina isomeria ótica. Olha só que coisa. A bupivacaína ela tem propriedades anestésicas. Já é um comentário apenas, está certo, para fazer a contextualização, tá, do conteúdo. Olha só. Ela tem propriedades anestésicas. Você sabe que uma brasileira descobriu que a forma mais eficiente não é a forma destrógena, não é a forma levógena e nem é a mistura racêmica. É uma mistura onde ela usa 90% da forma destrógena e 10% da forma levógena. Essa é a forma mais eficiente do anestésico que gera os menores efeitos no paciente. Então, para você ver como a isomeria ótica está intimamente relacionada com a medicina, tá certo? O nome dessa mistura, inclusive, com 90% do destrógeno e 10% do levógeno, não é uma mistura racêmica, certo? Essa mistura ficou conhecida como simocaína, em homenagem a essa brasileira. Muito bem, vamos dar uma olhada agora nessa outra substância aqui, ó. Você está vendo se tem carbono quiral, hein? Carbono quiral tem que ter 1, 2, 3, 4 ligantes diferentes. Não pode ter dupla, não pode ser um carbono aromático, porque ele não vai ter 4 ligações simples. Temos aqui, mais uma vez, um único carbono quiral, tá? Nessa estrutura. Então, qual é o número de carbonos quirais? 1. Qual é o número de isômeros óticos ativos? 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos quirais. Então, eu tenho um isômero destrógeno e um isômero levógeno. Tá? Essa substância é conhecida como levodopa. Tá? Na verdade, ela é a dopa. A levodopa é a levógena. Então, nós temos a dopa, que pode ser destrógena e levógena. Na forma levógena, ela é conhecida como levodopa. Muito bem. Misturas racêmicas. Ora, só temos um tipo de destrógeno, só um tipo de levógeno, só conseguimos montar uma mistura racêmica. O número de misturas racêmicas, gente, é sempre a metade do número de isômeros oticamente ativos. Os ativos são aqueles que têm
um comportamento diferente diante da luz polarizada. Um desvia para a direita, outro desvia para a esquerda. Portanto, essa substância dopa, ela existe na forma da estrógena, ela existe na forma levógena e existe na forma de mistura racêmica. Vou te contar mais uma curiosidade relacionada com a medicina. Duas irmãs no Amazonas, tá? Por 22 anos, é isso mesmo que você ouviu, por 22 anos elas permaneceram paralisadas. Tá? Elas foram diagnosticadas inicialmente como paralisia, com uma síndrome de paralisia cerebral. Até que um médico, tá, na verdade, percebeu que elas tinham uma outra síndrome, chamada síndrome de Segawa, e tinha tratamento. Qual era o tratamento? A levodopa. Olha, elas passaram a usar a levodopa, fizeram muita fisioterapia, e hoje elas levam uma vida totalmente normal. E olha um detalhe, eram irmãs gêmeas, né? Uma era Ana Maria e o nome da outra era Mariana Bevilacqua, o sobrenome. Dá uma olhada no Google que você vai encontrar essa história. Portanto, a levodopa, certo, fez com que essas meninas que tinham sido inicialmente diagnosticadas de forma equivocada, tá, voltassem a ter uma vida normal. É isso. Química está em todo lugar. Química e medicina também existe. É claro, olha, dá um print aí nesse quadro, dá uma olhada nessas questões. O mais importante são as resoluções. Os comentários que nós fizemos foram apenas para você contextualizar o conteúdo. Um abraço, até a próxima. Método Schmidt Fly é aqui. Um abraço.